Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, seja com todos vocês. Esse é o vídeo de número 100, leitura bíblica, isso mesmo, leitura bíblica. Eu quero, através desse vídeo, compartilhar com você a leitura do capítulo 4 de Levítico. Capítulo 4 do livro de Levítico, quero compartilhar com você a leitura desse belíssimo capítulo e depois tecer aí alguns comentários, tá? São 35 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor o novilho sem defeito com oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então, retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado e a gordura que cobre as vísceras e esta ligada a ela. E 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão, então o sacerdote os queimará no altar dos holocaustos. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é tudo o que resta do novilho. Ele os levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lança cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar, sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então, retirará a gordura do animal e a queimará no altar. E fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles, e eles serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Versículo 22. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor.
esta é a oferta pelo pecado. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado, o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar do holocausto. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder e ele será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecasse em intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então, retirará toda a gordura como se retira a gordura do sacrifício da comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará propiciação por este homem e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim, o sacerdote, em favor dele, fará, em favor dele, propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Aleluia, louvado seja Deus por esse capítulo. Bênção de Deus. Nós lemos a palavra e procuramos entender um pouco daquilo que Deus quer falar conosco através de cada versículo, de cada capítulo. Bem, vamos esboçar então esses 35 versículos do capítulo 34. Primeiro, do versículo 1 ao 12, a lei vai tratar da lei da oferta pelo pecado. Versículo 12 ao 21, sem intenção de pecar. Versículo 22 ao 26, com relação ao líder. Versículo 27 ao 35, alguém da comunidade. Então, para cada um, tinha um determinado tipo de sacrifício, ok? Sem intenção de pecar, com relação ao líder que pecar, alguém da comunidade. E do versículo 1 ao 12, vai então falar a lei da oferta pelo pecado. O contexto histórico desse capítulo, ou seja, no capítulo anterior, que é o capítulo 3, o Senhor dá as instruções acerca das ofertas pacíficas, as quais poderiam ser de gado ou gado miúdo sem defeito, macho ou fêmea, onde a gordura do animal, das partes vitais, seriam retirada e queimada, vez que era a oferta de aroma suave ao Senhor. Então, sua carne, com exceção da porção sacerdotal, seria compartilhada pelo adorador com seus amigos e familiares. Levítico capítulo 4, ou seja, em Levítico capítulo 4, veremos Deus dando instruções quanto ao sacrifício devido pelo sacerdote que pecasse em ignorância contra algum mandamento para escândalo. Este deveria sacrificar à porta da congregação um novilho sem defeito, colocando a mão sobre a cabeça do animal. O sangue seria aspergido 7 vezes sobre o véu do templo e sobre os chifres na ponta
do altar do incenso. O restante derramaria a base do altar do holocausto. Retiraria toda a gordura do animal e queimaria no altar do holocausto. O restante queimaria fora do arraial. Caso a coletividade pecasse, ou seja, se caso todo o povo pecasse, por ignorância contra os mandamentos do Senhor, e o pecado fosse notório e fossem culpados, este mesmo ritual se faria em todos, esse ritual se faria e todos deveriam trazer um novilho. Os anciãos colocariam as mãos sobre a cabeça do novilho e o sacerdote aspergeria o sangue. Feito todo o procedimento, os pecados seriam perdoados. Se assim incorresse um príncipe, traria um bode e seria imolado perante o Senhor. Seria retirada sua gordura e queimada. Seu sangue seria colocado nos chifres do altar do holocausto. De igual forma, se alguém do povo assim incorresse, traria uma cabra e faria o mesmo procedimento anterior. No entanto, sendo cordeira fêmea, seria sem defeito e faria de igual forma o mesmo procedimento anterior. Para encerrarmos ou concluirmos, capítulo 4 de Levítico, vemos um ritual para aqueles que pecavam sem intenção. A palavra no original para este pecado significa errar o alvo. Também podemos notar que o sacerdote e a congregação, quando erravam, ofereciam um novilho, enquanto um príncipe ou alguém do povo poderia oferecer um bode ou uma cabra ou um cordeiro, o que denota uma observação para os diversos níveis sociais. Nesse sentido, aprendemos que os erros cometidos em ignorância naquela época não isentavam qualquer pessoa de buscar arrependimento em Deus. Presume-se que esta previsão de sacrifício por ignorância decorreu do fato de que os israelitas ainda estariam se adaptando aos ensinamentos que estavam recebendo, sendo que vinham de uma vida de idolatria e influência cultural egípcia, razão pela qual torna o ritual compreensível e necessário. Paulo menciona anos mais tarde que, em épocas passadas, Deus não levou em conta a ignorância do povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. O que deixa implícito que, já no seu tempo, não se justificava qualquer alegação de desconhecimento das leis do Senhor, uma vez que os mandamentos estavam acessíveis para a ciência de todos. Ademais, sabemos que a própria criação revela os atributos de Deus, razão pela qual todos são indesculpáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 2. Amém? Queridos, bênção de Deus. Gostaria que você lesse e relesse esse capítulo e veja o como é organizado o nosso Deus e qual a importância de nós andarmos em santidade. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração. Deus que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.